Olá, meu nome é Herman Fernandes, eu sou médico anestesiologista do Hospital das Clínicas. Olá, meu nome é Caterine Oliveira, eu sou fisioterapeuta da UTI da Anestesia. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a aplicação do ultrassom pulmonar dentro do cenário da pandemia do Covid-19. Nos últimos anos, nas últimas décadas, vários estudos mostraram múltiplas vantagens do uso do ultrassom pulmonar dentro do cenário do paciente crítico, principalmente o paciente crítico com afecção respiratória e pulmonar. Esse exame ele acaba oferecendo uma sensibilidade e especificidade maiores até mesmo que a radiografia de tórax convencional e que o exame físico para diversas alterações que são prevalentes nos pacientes em UTI. Nós sabemos que o melhor exame de imagem para avaliação dos aspectos pulmonares desses pacientes ainda é a tomografia computadorizada de tórax, mas por uma série de limitações, principalmente a pouca portabilidade do aparelho de tomografia e às vezes o seu uso compartilhado com outros pacientes do hospital que não são portadores de uma doença altamente contagiante como o Covid-19, acaba sendo um pouco limitante. E por outras razões, o fato de muitas vezes o paciente ter uma gravidade muito intensa, severa, limita o seu transporte em direção à tomografia para fazer o exame. Então, o ultrassom, pela sua portabilidade, pela sua facilidade na higienização e na reutilização, acaba tendo uma função, uma utilidade bem mais importantes e aplicáveis dentro do cenário de pandemia e de caos que nós estamos tendo nos hospitais que estão cuidando dos pacientes com coronavírus 19. Uma outra vantagem do ultrassom é que ele fornece resultados semelhantes à tomografia de tórax, tá? E os achados também do ultrassom com relação a uma avaliação de pneumonia, síndrome da angústia respiratória, consolidações, ele é superior à radiologia, né? Ao raio-x de tórax, o raio-x convencional. Né? Sendo assim, a vantagem do uso do ultrassom, né, dentro desse contexto, principalmente pela facilidade e o uso do equipamento à beira-leito, podendo ser usado na modalidade point of care, né, numa reavaliação, a necessidade, né, de reavaliar esse paciente, porque nesse contexto isso tem apresentado para nós pacientes muito graves, instáveis, como o Dr. Herman acabou de colocar, acho que a impossibilidade de alguns, inclusive, de fazer esse transporte, né, para uma tomografia, tá? E das características que encontramos nesse perfil de paciente, né, estão os achados, os achados ultrassonográficos, através de uma avaliação, né, de 12 regiões, né, do pulmão, tanto do pulmão à direita quanto à esquerda, né. Entre os achados, muitos deles se assemelham, né, entre os pacientes, tá? Diz respeito a uma característica de alteração pleural, né, da pleura um pouco mais espessada, a presença também das linhas de artefato B, né, que todos conhecem. O padrão de linha B pode ser variável, pode ser linha B regular, um padrão mais irregular. Num outro quadrante pode ser encontrado também a presença de consolidação. Nas consolidações também tem apresentado algumas consolidações com presença de broncograma aéreo. Em outras situações, já em processos onde você percebe a presença também de consolidação com broncograma dinâmico, né, representando para nós aí um processo infeccioso em vigência. Um outro achado pouco encontrado, embora também presente nesses pacientes, é a presença também do derrame pleural, que tem sido encontrado num menor valor, né, é mais característico mesmo a consolidação pleural. E também o auxílio do ultrassom em situações onde você ocorre, por exemplo, uma instabilidade aguda e você não sabe se essa instabilidade pode ter sido causada de repente por um pneumotórax e o ultrassom ele tem essa facilidade, né, de você observar a beira-leito antes que o raio-x chegue. Muitas vezes, né, no nosso hospital, por exemplo, nós temos diversas UTIs, equipe de raio-x sendo acionada o tempo todo e às vezes o ultrassom é uma ferramenta que facilita nesse momento, porque você consegue detectar a presença ou não, né, do deslizamento pleural, o que indica ou não a presença de um pneumotórax. Em resumo, as variações encontradas então no pulmão desses pacientes, né,
com o uso do ultrassom, ela pode ser realmente detectada, né, através dessa ferramenta, de forma segura e com uma alta sensibilidade e a capacidade que o ultrassom fornece na resolução dos achados pulmonares. Nós agradecemos à Anestesiologia USP pela oportunidade de estar compartilhando informação e esperamos estar ajudando a todos os nossos colegas da área de saúde que estão lidando com essa doença nesses tempos tão difíceis. Muito obrigado.